A gente vai começar a aula de hoje, pessoal, e é sobre desenvolvimento. Então, assim, ai, professora, por que eu não sei fazer desenvolvimento? Eu não fecho a C4. Então, cala a boca e escuta a aula de hoje. Muita atenção, que vai ser muito importante. Primeiro de tudo, eu quero dar boas-vindas a quem nunca teve aula comigo. Eu juro que normalmente é mais normal que isso. As pessoas que costumam ter aula comigo estão desautorizadas a me desmentir. Eu queria muito ter a função de mutar pessoas no Discord. Infelizmente, eu não tenho. Eu vou sugerir isso para o pessoal da equipe do QA e do desenvolvimento da plataforma. Ai, ai. Ai, gente, antes que eu esqueça, ponto importante. O e-book City Art e Repertórios para o Enem já foi lançado, certo? Então já está disponível para compra. Ele está por R$ 35, mas tem cupom de desconto para quem quiser comprar. Vai ter aí um cupom de 15% de desconto. Lá para o final da aula, eu coloco o cupom aqui para vocês, certo? Então, assim, tá muito legal, tá muito bonito. Eu juro, eu acho que é um dos materiais que eu montei que eu mais me orgulho. Então, fica aí o aviso para vocês. E eu já tô com uma lista de espera, pessoal, para quem quiser fazer o intensivão de julho, tá? A partir da próxima semana, eu acredito que eu vou entrar em contato com as pessoas que se inscreveram na lista de espera e estão interessadas, para explicar como é que vai ser, quanto vai custar, em que dias de julho vai acontecer. Vai ter todo um planejamento e também está sendo outra coisa que está muito legal de organizar, certo? Eu espero que vocês gostem, se alguém aí decidir participar. E que bora para cima deles, porque a gente já está entrando no segundo semestre. Então, tá chegando perto, tá chegando o dia. Eu tô empolgada, eu tô animada por vocês, porque eu sei que vocês estão em desespero. Mas não precisa ficar em desespero, porque vai dar certo. Vai todo mundo aqui conseguir sua vaguinha. E ano que vem eu não vou ver a cara de ninguém aqui. Ninguém, porque eu já enjoei da cara de vocês. Para mim já era para vocês estarem na universidade. Sinto muito. Viu? Um amor sou eu. Um amor sou eu. Certo? Então vamos lá. Crianças, vejam só, a função principal do parágrafo de desenvolvimento é apresentar uma exposição detalhada e argumentativa. A maioria de vocês esquece essa parte e fica só no detalhamento, aí depois não entende por que tirou nota baixa, certo? Então, assim, a partir da junção dos dois é que vocês conseguem estabelecer um parágrafo de desenvolvimento que atenda e desempenhe bem a função dele e que consiga seguir o restante do tema de uma maneira satisfatória, certo? E aí, ele tem que apresentar evidências, exemplos, dados, citações e raciocínios lógicos que embasem a posição do autor. E digo mais, porque no Enem você não precisa se prender, eu tenho que trazer um dado, um repertório, eu tenho que descobrir o que René Descartes quis dizer quando falou que penso, logo existo. Não lembro se essa frase é dele mesmo, mas fica subentendido que é. E aí eu vou ter que desenvolver a minha argumentação nisso, sendo que eu nunca peguei para ler uma obra de René Descartes. Não. Porque vocês podem utilizar filmes, séries, animações, videogame no desenvolvimento. Então, o que trava vocês na realidade não é o fato de que vocês não têm repertório. Na verdade, vocês têm e muitos repertórios. O que trava é o fato de que vocês acham que o que vocês sabem não tem validade. E é claro que tem, gente. Tudo que vocês conhecem, tudo que vocês consomem, tudo aquilo que é cultural de vocês tem validade. O Enem não faz essa distinção. Outros vestibulares fazem. Por exemplo, não dá para chegar na Unicamp e citar o filme da Mulan e esperar tirar a nota máxima de coerência. Não vai acontecer. Então, o Enem dá esse artifício muito bacana para a gente. Enquanto que os outros vestibulares, de fato, limitam. Você tem que citar obras literárias específicas, tem que trazer documentários, teorias, filósofos, sociólogos. Já no Enem, não, certo? Em termos de estrutura, falando agora da estrutura do parágrafo de desenvolvimento, ele vai ser dividido em subparágrafos, que é o D1 e o D2. Vou fazer assim. E parece que a palavra subparágrafo está com raiva, tá com a sobrancelhazinha para baixo. É isso que acontece quando eu não tomo remédio para o TDAH. Cada um abordando um aspecto específico do tema ou uma evidência em particular que apoia a tese. Só que não precisa ser, gente, tão específico e tão particular. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que o estudante dominou bem a ideia da argumentação
a arte de argumentar quando ele consegue associar o argumento do D1 com o argumento do D2. É como se você chegasse lá e começasse a falar da herança histórica, que no Brasil esse cenário se perpetua por causa disso, e aí acontece assim, assim, assado, e gera esse cenário. Aí no D2 é como se você falasse o seguinte para o corretor: e calma aí, até aí tudo bem. E aí você desenvolve o fato de que a herança histórica vai perpetuar um cenário de desigualdade, de descaso governamental. Então você articulou os dois argumentos, demonstrou um domínio muito elevado da arte da argumentação, porque sim, argumentar é uma arte. Quem disser o contrário está errado e está expulso da minha aula. Essa divisão, que é a divisão em subparágrafos, ajuda a manter a clareza e a organização do texto e facilita a compreensão por parte do leitor. Não dá, gente, para começar, eu vou começar aqui falando de desigualdade social e aí eu vou terminar explicando que os bebês reborn ocasionam a desigualdade social porque não existe uma pessoa dar 5 mil numa criança de plástico. Aí vocês complicam. Aí realmente a coisa fica difícil. Entende? Então eu tenho que manter uma certa sequência lógica das minhas informações. Meu argumento é esse, 0. Competência 3 zerada para você, linda. Aí vejam só, para a gente estruturar isso, tem as formas mais aceitas. O Enem gosta dessa, existem outras, claro que existem outras, não é todo o texto que vai seguir essa estrutura, certo? No Enem, é normal que você traga o tópico frasal, a fundamentação e o encerramento. Esses dois aqui até podem trocar de lugar. É arriscado, é arriscado. Não recomendo se você não tem muita prática de redação. Esse aqui eu considero desnecessário, mas como é majoritariamente ensinado, eu coloco aqui para mostrar para vocês. Mas eu acho desnecessário, principalmente se o estudante quer articular o D1 com o D2. Porque qual é a noção, qual é o sentido de eu encerrar um raciocínio no D1 se eu ainda quero que ele sirva de gancho para o meu D2? Então, pelo menos para mim, essa ideia de encerramento não é tão proveitosa. Mas eu falei pra você não mexer comigo. Era guilhotina, luz caindo, daqui a pouco vai começar uma tempestade e ninguém sabe o motivo. Certo? O tema de redação vai ser esse, Vi, pode anotar, gente. A voz do anjo aqui, ó, sussurrando no meu ouvido. São Gabriel veio aqui e disse, olha, avise aos seus estudantes que a redação do Enem será sobre bebê reborn. Ele me contou isso ontem à noite, então pode confiar, certo? Aí vejam só. A ideia central do parágrafo começa sempre com o operador argumentativo. Sempre, sempre? Não necessariamente sempre. Por quê? Você tem que, obrigatoriamente, trazer 2 operadores argumentativos no texto. Professora, mas eu não quero, então você não quer tirar nota alta. Porque isso não sou eu que estou dizendo, a professora Clarice falou porque eu tenho que fazer assim, porque é assim que ela gosta dos textos dos alunos dela. Não me importa como você faz o seu texto, desde que você faça o seu texto para você conseguir o curso que você quer. Eu me importo com você alcançando seus sonhos. Então, o Enem obrigatoriamente pede isso. Pelo menos 2 operadores argumentativos. Não vai cair a sua mão e escrever lá no parágrafo de conclusão. Portanto, logo, um conectivo conclusivo e no D2 trazer. Além disso, desse modo, dessa forma, não cai a mão, juro para vocês. Morgana, operador argumentativo são conectivos específicos que o Enem considera como capazes de operacionar a tua argumentação. Por exemplo, em primeiro lugar, não é operador argumentativo, porque ele não está articulando. A gente tem que ir na ideia de operar a partir de articular. Algo que opera, articula uma coisa a outra. Em primeiro lugar, não articula, logo ele não é operador argumentativo, ele enumera, ele vai começar a dar uma prioridade. Agora, em segundo lugar, se eu trago uma primeira coisa, eu estou articulando uma segunda coisa a ela. O em segundo lugar serve como operador argumentativo. Por aí, Vi, só que toma cuidado, porque esses vão dar ideia de adversatividade. Adversidade mesmo. Quando você está argumentando no Enem, dificilmente você vai trazer uma ideia contrária ao que você trouxe antes. É sempre complementando. Então, não recomendo o uso do entretanto, contanto, todavia, certo? Porque eles vão dar a ideia de contrariedade ao que você afirmou antes.
E aí a tua argumentação vai por água abaixo. Pronto, aí vejam só, a fundamentação do tópico feasal é um conceito mais generalizado. Eu não gosto de explicar assim porque eu acho que isso deixa muita margem para vocês interpretarem o que quiserem. E não é ruim interpretarem da forma como quiserem, só que vocês se perdem no mundo da fantasia de cor-de-rosa e algodões doce e arbustos de brigadeiro. Isso é que é um pouco mais objetivo. Quando você vai fundamentar o tópico feasal, envolve trazer o repertório e trazer toda uma ideia aqui que complemente o que você trouxe anteriormente. Aí, como é que eu digo que deixa margem para a cabeça fantasiosa de vocês? Porque você diz lá, no seu tópico feasal, cabe analisar o descaso governamental a respeito disso. Ponto. Dessa forma, John Locke atribui o contrato social à responsabilidade do Estado de firmar a sua atuação diante dos direitos sociais. Ponto. Percebe que você já disse a mesma coisa duas vezes, só que a segunda vez você falou com base em uma fundamentação? Aí calma lá, até aqui tudo bem. Só que aí o período seguinte começa assim. Dessa forma, é evidente que o Estado não cumpre o seu papel social. Você disse a mesma coisa 3 vezes. Gente, afirmando a mesma coisa 3 vezes é um grande de um desperdício de linha, desperdício de espaço e desperdício da tua nota. Porque se você tem a necessidade de afirmar a mesma coisa 3 vezes para ter uma certeza e daí desenvolver um argumento, você já perdeu um tempo do corretor, do texto. Você desperdiçou uma árvore para isso? Vocês estão matando uma árvore para fazer essa pataquada? Então, assim, quando eu trago a ideia da fundamentação, vocês vão ver daqui a pouco. Eu gosto de destrinchar um pouquinho mais isso para ficar mais claro e vocês entenderem exatamente o que o corretor espera de vocês quando eu falo principalmente que a argumentação é uma arte. Vejam só esse caso aqui de um parágrafo de desenvolvimento completo. Diante desse cenário, nota-se a inoperância governamental como fator agravante do descaso em relação às culturas tradicionais. Ponto. Isso é meu tópico feasal. Eu não vou me prolongar, porque a ideia do tópico feasal é apresentar um espaço muito pequeno, uma ideia completa que vai ser totalmente desenvolvida ao longo do texto, certo? Para a pensadora contemporânea de Jamila Ribeiro, é preciso tirar as situações da invisibilidade para que soluções sejam encontradas, perspectiva que demonstra a falha cometida pelo Estado, uma vez que existe uma forte carência de conscientização popular sobre o assunto, causada pelo baixo estímulo governamental a essas discussões, tanto nas salas de aula quanto no âmbito político. Nesse sentido, fica evidente que, por não dar notoriedade à luta desses povos, o governo permite o esquecimento e a minimização de seus costumes, o que gera não somente a massiva perda cultural de um legado cultivado por gerações, mas também o prejuízo da desestruturação econômica de locais baseados nessas técnicas. Gente, vejam só, vocês já participaram de debate na época da escola, certo? Quando vocês participam no debate da época da escola, vocês tinham que pressupor o que o teu adversário ia dizer e afirmar e tinha que estar preparado para questionar, não é? Ou estar preparado para responder o questionamento do teu adversário, correto? É a mesma coisa aqui. Então, quando vocês trazem essa argumentação que apresentam a inoperância governamental, o que vem em seguida precisa essencialmente já responder às possibilidades de perguntas que o corretor tem para fazer por você, porque isso aqui é basicamente o corretor é o teu adversário no debate e está pronto para te desbancar. Ah, professora, mas eu não sei quais perguntas eu devo responder. Bom, se você acha que a inoperância governamental é um problema, por que você acha isso? Ah, por isso. E quais as consequências disso? Ah, isso aqui. E por que isso se perpetua? Ah, por causa disso. Acabou, gente. Ele não tem mais o que perguntar para você. Quando você traz essas respostas, você não deixa margem para ser questionada. É a tua autoridade sobre aquilo que você está escrevendo que não é questionada, com base em autoridades externas que estão afirmando aquilo junto de você. Morgana, assim,
não precisaria comprovar isso. Precisa que dentro do parágrafo você tenha um repertório que comprove essa situação. Aí se vai ser uma autoridade, não necessariamente. Você poderia ter trazido um exemplo de um filme que aconteceu da pessoa, sei lá, morreu por tuberculose no enredo por causa do cigarro. Isso já comprova que causa problemas cardiovasculares. Mas que precisa ser obrigatoriamente uma autoridade médica falando isso, não existe essa obrigatoriedade no que o INEP coloca para o corretor avaliar, não, tá? Ele pede que você tenha. Provavelmente, Morgana, você pegou um corretor, se é o caso de alguns cursinhos que contratam corretores por fora, um corretor que está ali nos primeiros anos de experiência. Então, o coitado deve estar até nervoso de pegar um texto, porque ele provavelmente viu muito completo, não sabia exatamente o que procurar e aí falou essa. Perceberam, gente, que aqui, olha, se eu quisesse perguntar, por que o governo invisibiliza isso? Por causa do baixo estímulo governamental. O que isso gera? Esquecimento e minimização, que vai gerar, inclusive, perda cultural do legado cultivado por gerações. Todos os questionamentos que eu possa querer abrir já estão respondidos aqui. Isso é uma argumentação boa. Certo? Dúvidas até aqui? Seguimos. Sou mãe demais para vocês, né, gente? Não faço jus à figurinha que criaram de mim no bate-papo, porque esses dias eu dei um baita de um susto na Bel, depois que eu analisei uma das redações do pessoal aí no bate-papo. Aí fizeram uma figurinha que tem medo de mim. Eu acho um absurdo. Essa mesma. Oi, Mica. Essa mesma. Gente, sinto muito, mas essa figurinha é só top 3, tá? A melhor figurinha que eu tenho é uma que a Linda tem de mim, do carro da Hello Kitty. Aquela é a melhor figurinha que já fizeram de mim na vida. Muito bem, gente, vamos lá. Para fundamentar, a gente tem que trazer aqui recursos utilizados para poder desenvolver esses argumentos, que é justamente o exemplo, o dado estatístico, a pesquisa, o fato comprovável, a pequena narrativa não. Esqueçam isso aqui. Isso aqui é coisa de quem não sabe escrever. Alusões históricas, comparações, que esse aqui sempre vai estar associado a um deles. Porque eu posso fazer a alusão histórica e comparar com a realidade, eu posso pegar o argumento de autoridade e comparar com a realidade, eu posso pegar o filme, a série, o livro, o jogo, não sei o que, comparar com a realidade. E aí temos os argumentos de autoridade, que são essas teorias que vocês não conhecem, não dominam, mas decoraram uma parte dela para fazer a redação. A não ser que você seja aí do âmbito da filosofia ou sociologia e esteja tentando medicina. Se for o seu caso, eu lhe pergunto por quê. Quem lhe matou por dentro para você fazer um negócio desse? Bel está perdoada. Está perdoada de não ter visto a minha mensagem mais cedo. Tá tudo bem, eu perdoo. Eu não perdoo o Pedro, que eu mandei mensagem 9 horas, ele respondeu mentalmente e esqueceu de mandar uma resposta para mim de fato. Pois aqui, ó, fazer contato com o supernatural para poder receber aqui uma sinapse da resposta do Pedro. Eu gosto de Darcy Ribeiro, gosto. Eu tô lendo, gente, esse aqui agora. Eu tava lendo antes. Só que eu pensei em parar para fazer uma leitura de gêneros textuais para preparar a aula FUVEST Unicamp. Aí agora eu voltei a ler a República de Platão. Muito interessante. Recomendo também. Recomendo mais ainda a outra leitura que eu tô fazendo, que é Reino das Bruxas, para quem gosta aí de um romance meio dark, uma bruxa prometida em casamento ao diabo. Então, perfeito, em todos os sentidos. Tô apaixonada. E é da minha autora favorita, então tem que panfletar mesmo. Não é nem a minha saga favorita dela, mas é muito bom. Certo? Aí vamos lá. Quando você define qual fundamentação vai usar no seu texto, você tem que associá-la a uma estratégia argumentativa.
A estratégia argumentativa, gente, é construir o argumento de uma forma lógica, analítica, interpretativa, expressando a sua opinião sem ser em primeira pessoa, nada de eu acho. Você não acha nada que você não é ninguém. Por meio de uma argumentação com dados elaborados da realidade. Quando a gente fala de dados aqui, não quer dizer, porque eu vou pegar lá o dado do IBGE. Criatura, tu nunca abriu o site do IBGE na vida. Eu estou falando de dados. Eu estou falando de dados no âmbito mais geral, certo? Mas é verdade, gente. Se eu que sou eu, no artigo científico, no congresso que eu vou daqui a uns meses, eu tenho que falar segundo Afrânio Coutinho, segundo Bertelheim, por que vocês podem dar opinião de forma própria? Então tem que basar mesmo. Ninguém aqui é ninguém. A gente só fala segundo as outras pessoas, certo? Aí vejam só. Majoritariamente, a ideia é que você consiga convencer o leitor, no caso o corretor, da veracidade da sua tese. Argumentar é basicamente apresentar elementos para persuadir alguém sobre um determinado ponto de vista. E aí você pode fazer isso de três formas diferentes. Com base em provas, ok? Você vai comprovar aquilo que está falando. Consiste em apresentar dados concretos baseados em fatos ou números, baseada em autoridade, que é baseada, tem que levar o responsável junto. Com certeza, eu vou encolher, ficar uma mini Clarice, e aí eu vou no Enem, bota e a gente vai fazer na redação junto, tá bom? Fechou. Baseada em autoridade, que vai consistir no uso de autores, pensadores, especialistas relacionados ao assunto, que possam comprovar aquilo que você disse, certo? Porque toda ideia ela tem que vir de algum lugar, gente. A não ser na Grécia Antiga, que na verdade eu tenho minhas suspeitas, eu tenho que continuar o meu curso de história para poder confirmar isso para vocês, porque eu também acho que eles também não eram muito originais, não. Acho que tem um pezinho aí de influência do Oriente. Minha mãe de Jamila indo na reunião da escola. Então, a partir desses pontos é que você vai dizer ou não alguma coisa, certo? E aí a gente tem o uso da estratégia do raciocínio lógico, que vai apresentar um fato, um posicionamento, a partir de uma sequência de acontecimentos sobre determinado tema, ok? Até aqui dúvidas? Seguimos então. Pronto, aí veja só. Além daquilo, eu quero explanar um pouquinho mais para vocês o que vocês podem usar como repertório nesse ponto. A gente tem a questão dos exemplos, que é uma estratégia usada para ilustrar a situação problema, certo? E vai servir como técnica, aliás, vocês vão usar como técnica para apresentar o exemplo, palavras, por exemplo, exemplo disso, por exemplo, isso pode ser exemplificado, certo? Então, são sempre informações que vão remeter ao exemplo de terceiros. E aí temos os dados estatísticos, que é uma estratégia usada para embasar e comprovar a sua explicação. E nesse ponto, turma, vocês até podem tirar o dado do texto motivador e articular a sua discussão, mas não estou falando para copiar. O que eu estou falando é, no texto de apoio tinha lá um infográfico, tinha um gráfico. Os da Choquei não, pelo amor de Deus. E estava lá todo contextualizado, mas graças a Deus você estudou bem o ano, você sabe identificar um gráfico, interpretar, você é o orgulho da Thaís Formaggio. E aí você percebeu ali, olha, eu tenho essa informação aqui, ela não está contextualizada. Eu posso escrevê-la da minha forma e vai fazer total sentido. Então, desse formato, gente, só use, aproveite. E aí temos as pesquisas, que é uma estratégia usada para endossar e validar a sua argumentação. Nesse caso, as pesquisas, assim como os dados, também podem ser retirados dos textos motivadores, mas aqui eu já não recomendo. Por quê? Se esses dois são os teus únicos repertórios, a chance de tu perder ponto na competência 2 é maior. Então, eu vou te dar uma fonte de pesquisa que você pode consultar na hora, na redação mesmo, na hora. Você vai lá, ó, folheia, você acha que precisa. As questões da prova. Gente, não é possível que existe 90 questões de códigos e linguagens de humanos e não tem um repertório para associar o tema. Que tipo de saber é esse? Direitos trabalhistas dos anões de jardim?
os efeitos da divisão do mundo sobrenatural entre fadas e vampiros, porque é só assim. De resto, tudo tá na prova, gente. Tudo tá na prova. Eu tô esperando a Davi fazer um comentário muito pertinente sobre a minha explicação agora. Pelo amor de Deus, linda. Ah! Dá um grito pra não surtar. Tá, menos mal. Pronto, aí para além disso, a gente tem os fatos comprováveis, que é a ideia justamente de você usar uma situação para poder comprovar o seu amplo conhecimento sobre alguma coisa, mas aqui a gente não está falando de você contar que na rua de trás do teu bairro, semana passada, teve um sequestro relâmpago, não é isso. É você. Eu vou ser bem sincero nessa parte. Você vai mentir, dizer que você tem uma informação baseada no G1, baseada no que o Folha de São Paulo, Estadão, Diário de Pernambuco falou. Você sabe que é verdade, você sabe que tem altas chances desses veículos de notícias terem noticiado isso. Só que você não tem certeza, então você vai jogar na tora. Vai fazer uma tentativa. Certo? Então, assim, é um fato comprovável que você também está contando com a sorte de Deus Pai, não aquele Deus que acompanha o Neymar no jogo, que ele claramente já abandonou, coitado, a sorte do Deus que está com a gente nos jogos de vôlei da seleção feminina brasileira. É com esse Deus que a gente vai se pegar. E aí você vai torcer que aquele dado esteja de fato no G1, porque se o corretor for daquele carrasco ou então tá nos primeiros textos, tem uma chance dele querer confirmar. Se ele for confirmar, reza, certo? E aí a gente tem as pequenas narrativas, tá bem? Que essa aqui eu não gosto. Não gosto, eu acho brega, acho sem sal, acho feio, acho deselegante. Que é você inventar uma narrativa, uma história mesmo, gente, inventada realmente. E usar ela na sua produção. Aqui não dá, pessoal, porque das duas, uma, você não é um Machado de Assis da vida, você não é uma Clarice Lispector da vida, você não tem tanto domínio de escrita assim. Então, quais as chances de você se perder da sua narrativa, não conseguir chegar na sua argumentação? Em todo caso, a gente evita o risco, certo? Fora que, se eu vou inventar uma história dessa, não é melhor pegar uma coisa que eu sei que aconteceu na realidade e só inventar a fonte? Maia, eu tô me subestimando, porque eu não me garanto de fazer um negócio desse bem feito, não. E ainda mais em 30 linhas. Com certeza. Tava você, eu e Dom Pedro II lá na hora, dando aula para Machado de Assis. E aí, pessoal, temos a alusão histórica, que é o repertório favorito de todo mundo, certo? É uma estratégia muito comum nas redações nota 1000. E a partir dos eventos ou fatos históricos, você vai fazer um eixo diacrônico entre a atualidade e o passado. Você vai comparar o que acontece no presente com o que aconteceu no passado. Nesse ponto, você vai juntar estratégia e repertório. Inclusive, acontece muito dos estudantes apresentarem o repertório no mesmo período que eles colocam o tópico FEASAL, certo? Dúvidas até aqui? Comer mais uma colherada do meu brigadeiro. Só assim para aguentar o dia de hoje. Não estarei dividindo. O brigadeiro é meu. Fui eu que fiz. Se quiser o seu, faça o seu. E aí, vamos à comparação, gente. A comparação é aquilo que eu já tinha explicado. Ela pode se mesclar a outras estratégias, certo? E assim você consegue estabelecer parâmetros. Olha, isso aqui é o ideal e não acontece. Isso aqui acontece e pode ser comparado ao que acontece na realidade. Eu comecei a aula, eu era outra pessoa. Aqui vocês já estão me estressando, eu já virei, ó, segunda versão da Clarice, fragmentada, certo? Comunismo, não. Eu já disse, isso aqui é uma república ditatorial da Clarice. Então, vejam só, o que acontece muito? Acontece que você nunca assistiu uma aula minha e acha que usar a utopia de Thomas More é o super sumo da escrita. Vai lá, Cecília Meirelles, vai lá. Reencarnação do Lima Barreto. Usa a utopia Thomas More. Nunca escuta, não. Vai, faz, depois não reclama.
Por quê, gente? Vamos lá. Eu vou ser muito didática nesse ponto. A Utopia de Thomas More foi um texto escrito no período medieval. Eu não sei vocês, mas utopicamente o período medieval era queimar bruxa e ir pra igreja. Eu sou católica, mas eu não tô afim de ser queimada na fogueira, sabe? Então, assim, não façam isso. Não façam isso, gente. Maia, falando nisso, tem música de BTS de sugestão no e-book Repertórios City Art, Repertórios para o Enem, tá? Então fica aí a sugestão para vocês comprarem, R$35, cupom de desconto, 15% de desconto. Thomas Hobbes é menos mal. Geralmente faz mais sentido do que a Utopia de Thomas More, certo? Então fica aí a sugestão. Arrasou, Maia. Você leu a apostila, você divou. Gente, a argumentação por autoridade é uma estratégia que é utilizada para dar mais valor à argumentação. Normalmente, os pontos que vão ser destacados são de autoridades, então não é você falando. É Simone de Beauvoir, é Paulo Freire, é Thomas Hobbes. Parece que você conviveu com essa galera. A gente vai ter um Meia-Noite em Paris, parte 2. Meu também, adoro pedagogia do oprimido. Gente, é aqui, ó, importante. Nesse ponto vocês têm que prestar muita atenção. Por quê? Precisa, no desenvolvimento, apresentar fluidez textual e direcionamento. Nesse ponto, é importante que no seu texto você tenha conectores sequenciais após o término de cada período, ok? Períodos compostos por subordinação ou coordenação. Professor, eu tenho pavor a orações subordinadas e coordenadas. Tem aula sobre isso lá no meu canal do YouTube, certo? Eu fiz live tanto das orações coordenadas quanto das subordinadas. Então assistam lá, que isso ajuda bastante. Marca de autoria por adjetivos, ou se você passa o tempo todo colocando. Entendi, o link do meu canal não tá liberado. Obrigada, suporte. Valeu, Bel. Valeu, Léo. Tá bom. Eu fiquei magoada agora. Fiquei magoada. Tá, parei. Certo? Então, cuidado para vocês não exagerarem. É meu nome, gente. Clarinha Araújo. Não exagerem. Ficar dizendo o tempo todo, porque o governo é ruim, porque a sociedade não presta. Não fica legal, não é muito elegante, não é adequado para o texto. Tá bem? Referência direta ao tema da redação. Isso aqui é muito importante, porque vocês... Eu não vou jogar meu óculos longe, calma. Tá no lugar certo. Vocês pecam demais nessa hora, gente. Não é possível. Por que eu tô falando isso? Por quê? O tema é desvalorização da herança africana no Brasil. Aí você fez lá a redação, acha que arrasou. Você é o filho que Machado de Assis queria ter. Tu não falou a palavra herança e valorização o desenvolvimento inteiro. Só fala de racismo. Gente, foco temático distorcido. Perdeu um ponto brincando. Aí depois é porque a correção da redação do Enem mudou. Mudou você que não sabe escrever? Aliás, mudou ou você está com medo de escrever? Fica aí a reflexão. Podia ter tirado o print sem aparecer os vídeos antigos, né? Obrigada, Vi. Obrigada, KitKat, pela tentativa. Vocês são os amores. E aí, gente, as estratégias argumentativas que tem que aparecer em cada parágrafo de desenvolvimento. Sem isso, não vinga, gente. Esquece, não é bonito, não vai irritar, não vai ser top vídeos mais assistidos do TikTok, do Insta, do Reels. Não vai, certo? Lembrem de ter as estratégias argumentativas em cada parágrafo de desenvolvimento. Pois eu não. Um dia que eu tiver tempo, que eu tiver à toa sem fazer nada, eu vou remover todos de lá. Gente, não é postura de um estudante de pós-graduação da UFMG. Não é. Então, o canal no YouTube é assim. Não é postura. Sinto muito. Segunda-feira, inclusive, sai a escalação final. Então, eu vou saber se eu estou, de fato, dentro da turma ou não. Arrasou. É o Carlos de Vô. O Carlos de Vô aqui, tá? Gente, eu quero partir desse pressuposto do Albert Einstein para a gente conseguir para a próxima parte.
a coisa mais incompreensível sobre o mundo é que ele é compreensível. Por quê? Vocês ficam nessa de, mas eu não sei argumentar, eu não penso. Tu não existe em sociedade, não é? Eu não vou xingar, não. Criatura divina. Você não interage em sociedade, você não está a par dos problemas, por exemplo. Qual foi o problema que aconteceu essa semana? Da Marina Silva, perdão, passando aquela situação horrorosa no Senado? Ou daquela situação da Isabelle Vidal, assim, que supostamente simulou um falso estupro? Você não existe em sociedade, então. Gente, parem com isso. Porque eu não sei nada do tema. Então, coitadinho. Que dó. Que dó. Não sabe de nada. Acho que quem faz as suas interações no Twitter e no Insta é tua mãe, né? Então, assim, gente, o ponto principal, o ponto inicial é que vocês tenham essa consciência, vocês existem em sociedade, vocês desenvolvem posicionamentos, formam opiniões a respeito das coisas, certo? Na redação não. No Twitter tá que é uma beleza. Gente, eu olhei pra Maia agora, eu lembrei que ela tá lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tô feliz. Continue lendo, Maia. Vamos ver, então, possibilidades de exemplos agora de alguns parágrafos. Antes de fazer isso, deixa eu até mostrar para vocês, pessoal. Por quê? Eu fiz ao longo da semana passada sobre literatura, e aí eu mostrei como usar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo na redação. No dia seguinte, eu já ganhei meu primeiro presente de aniversário. A edição brochura dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Não o suficiente, eu já tenho essas duas. Então, assim, talvez eu seja obcecada com o livro. E ainda falta mais versões para completar minha coleção. Mas quem nunca leu, dê a oportunidade de ler. Vai ser muito bom, acho que eu vou fazer minha terceira leitura depois até. Deixa ela aqui, ó, para fazer um olhar de julgamento para vocês lerem Os Sete Maridos de Evelyn. Com certeza, gente. Eu tenho o livro, inclusive, em inglês, a edição, que conta a história de como os pais da Anne e da Elsa se apaixonaram. É muito bom. Certo? Então, voltando aqui. Leiam. E se quiserem me dar presente de aniversário também, que nem minha madrinha, eu estou aceitando. Brincadeira, gente. Vamos lá. Voltando aqui. Organização por... A organização por causa vai apresentar elementos que levam à existência de um fato. E, novamente, eu sem coordenação motora. Foi. Nesse caso, recomendo que se inicie o parágrafo com o tópico frasal, em seguida você vai comprovar e associar os elementos anteriores. Com a organização por causas, você deve trazer sempre as origens do problema. Para isso, você pode recorrer à história, por exemplo. Vai fazer aqui um estabelecimento de uma diacronia entre passado e presente para poder comprovar aquilo que você tem a dizer. Vejam só o exemplo que eu trouxe para vocês. Em primeira análise, devemos destacar o enfrentamento de sua herança histórica. Ao longo dos séculos, o país foi marcado por um legado de escravidão e discriminação, cujos efeitos reverberam até os dias atuais. Nesse contexto, é crucial reconhecer que o racismo não é apenas uma questão individual, mas sim um sistema arraigado em diversas esferas da sociedade, desde as instituições até as relações interpessoais. Uma maneira de ilustrar essa complexidade é por meio da personagem Zecora, do desenho animado My Little Pony. Zecora é frequentemente tratada com desconfiança e preconceito pelos outros personagens por causa de sua aparência e origem étnica. Esse tratamento injusto e estereotipado que a personagem enfrenta reflete padrões de discriminação presentes na vida real, devido à perpetuação de estereótipos e preconceitos enraizados na cultura e na história, influenciando atitudes e comportamentos discriminatórios. Isso gera um cenário de marginalização, desigualdade de oportunidades e perpetuação de injustiças sociais, afetando negativamente a vida e o bem-estar das pessoas discriminadas. Nesse momento, se eu tivesse uma caneta, bem, soltava ela, tal qual um cantor de rap solta o microfone. Gente, é super válido. E vejam só, tem uma diferença. É feito fazer aquela pessoa que fez a redação inteira sobre Taylor Swift. Eu não fiz isso, eu usei de uma forma muito atual que se relaciona com o tema. Eu não deixei a ideia da animação
a minha cabeça. Eu foquei na animação, eu tinha que apresentar. De resto, é racismo e escravidão. Isso daria um corte muito errado. Certo? Está certíssima, Kit Kat. Eu olho para Kit Kat, eu imagino uma barra de Kit Kat na minha frente. Certo? Então, gente, é o que mais faz sentido para esse tema. Na minha perspectiva, ao desenvolver, e queria comprovar, inclusive, isso para vocês. Não importa se o teu repertório é a releitura em grego antigo dos textos de Homero, da Ilíada, da Odisseia. Dane-se, se não fizer sentido pro tema, não passa. Certo? Então, principalmente, tem que estar associado à temática proposta, ok? Dúvidas até aqui? Opa, pior quando acha que tá irritando, viu? O pior é quando acha que tá irritando. Eu posso fazer um aulão para isso, um aulão sobre como usar jogos na redação. Pois é. Vamos à organização por consequência, gente? Nesse caso, a indicação é que os elementos estejam desencadeados a partir de um fato, muito parecido com as causas. Aqui eu recomendo também a apresentação do tópico FEASAL, a comprovação e o encerramento. Porém, nas consequências, é legal você justificar a problematização que está apresentando a partir de termos como, por exemplo, malefícios, prejuízos, mazelas, tá? Na organização por consequência, você tem sempre que trazer os desdobramentos do problema. Para isso, você pode trabalhar com a estratégia argumentativa da exemplificação, mostrando um exemplo do problema. Além disso, como repertório, você pode tentar criar uma produtividade por meio da comparação. Bora ver se o exemplo deu para fazer isso? Desse modo, o medo instaurado nas mulheres é um dos pilares que perpetua o feminicídio na sociedade brasileira. Essa realidade é evidenciada de maneira contundente na série Bom Dia, Verônica, que aborda de forma crua e realista a violência de gênero. Na trama, a protagonista Verônica se vê confrontada com casos brutais de abuso e feminicídio, levando-a a mergulhar em um universo de perigo e medo constante. Essa representação ficcional ecoa a experiência de inúmeras mulheres no mundo real, que vivem sob a ameaça constante da violência perpetrada por parceiros íntimos ou indivíduos desconhecidos. Usei o repertório, mas já voltei direto para a realidade, turma. O medo de serem vítimas de agressão ou morte molda as escolhas e limita a liberdade das mulheres, reforçando uma cultura de silenciamento e submissão, sentimento ocasionado devido à realidade alarmante violência de gênero, que permeia a sociedade brasileira, colocando suas vidas em risco e gerando uma sensação de vulnerabilidade. Essa situação perpetua um sentimento de restrição da liberdade, gera impactos psicológicos severos, como ansiedade e trauma, além de impedir o pleno exercício dos direitos das mulheres. Certo? Então, vejam só, eu trouxe uma consequência para desenvolver todo um posicionamento a partir de uma comparação com o que acontece no plano fictício e no plano real. Certo? Dúvidas até aqui? Vamos à minha favorita, gente. Adoro organização por causa e consequência. Por quê? Eu acho o mais promissor. E acho que ele engloba o melhor que a gente tem da organização por causa e da organização por consequência. Kit Kat, foi uma pergunta mais pessoal, da minha preferência, ou se o INEP tem preferência por repertório? Não, não tem discriminação. Por exemplo, a redação que usou My Little Pony não se diferencia em nada, por exemplo, dessa que usa o filme do Coringa, que é um filme um pouco mais sério, mais denso. Também não se diferenciaria de um texto da Simone de Beauvoir. O repertório, gente, tem que ser três coisas: legitimado, pertinente e produtivo.
Sendo isso, não importa se o teu repertório é a música dos 5 patinhos da Xuxa, no Xuxa Só para Baixinhos 2. E é muito estranho que eu sei especificamente de qual Xuxa Só para Baixinhos é essa música. Mas não importa. Sendo pertinente, legitimado e produtivo pelo tema, vale, passa e recebe a mesma nota que os outros repertórios, ok? Vi, só se você não tiver domínio da escrita. Porque, por exemplo, aqui, olha, esse é um repertório internacional, já que eu estou falando da ideia do filme do Coringa e se passa nos Estados Unidos. E, sendo o tema voltado à questão da gestão política, eu posso referenciar retomando ao cenário do acesso à saúde, já perpetuando o que é no Brasil, e mencionando, inclusive, o Estado falho, referindo ao cenário brasileiro, ok? Gente, agora que eu percebi que esse slide está estranho. É o slide do curso. Eu estou usando o slide do curso para dar aula para vocês. Por isso que eu não estava achando o... Ah, tá, entendi. Mas é a mesma coisa, é o mesmo material. Vou continuar aqui. O descaso governamental em relação ao asseguramento dos direitos humanos básicos é evidente e tem repercussões diretas na saúde mental da população. Um exemplo marcante disso é o filme Coringa, que retrata a história de Arthur Fleck, um homem marginalizado e negligenciado pelo sistema, cuja saúde mental deteriora-se progressivamente. A ausência de acesso a serviços de saúde adequados, moradia digna e oportunidades de trabalho decente são retratadas como fatores que contribuem para o declínio psicológico de Arthur, culminando em sua transformação no vilão. Essa narrativa ressoa com a realidade de muitos indivíduos marginalizados, cujas vidas são afetadas pela falta de políticas públicas eficazes e apoio governamental, pois o Estado falha em garantir condições básicas de saúde devido a prioridades políticas equivocadas, má gestão de recursos e falta de vontade política para enfrentar questões sociais complexas. A falta de acesso a cuidados de saúde mental, o aumento do estresse socioeconômico e a sensação de desamparo contribuem para o surgimento e agravamento de transtornos mentais, gerando um ciclo de sofrimento e desigualdade que poderia ser evitado com políticas públicas mais eficazes e um compromisso genuíno com os direitos humanos básicos. Ok? Vejam que eu trago o ponto inicial e coloco ele enquanto um fator que vai gerar essas consequências aqui. Entenderam? Dúvidas até aqui? Pronto, agora eu vou trocar o slide, certo? Bem que eu estava estranhando, gente, porque o restante são exemplos e um aprofundamento maior, mas que não vai ser útil para vocês nesse ponto. Acho que é esse aqui. Então não fazia tanto sentido. Dá problema usar o nome do livro, o jogo em inglês, mesmo se usar junto de aspas? Não, dá não. Você pode usar com as aspas, já vai sinalizar direitinho. Veio que eu falei que era o mesmo slide, só que são formatos diferentes? eu uso o chat GPT para análise mais específica, porque é o seguinte, eu vou explicar isso para vocês que é muito legal. Por exemplo, eu estou fazendo uma aula sobre o ECA. Aí eu dou as situações, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a aula é para mim, tá? Porque eu não trabalho com pedagogia, não. Eu dou as situações que eu formulei no papel. Aí eu anoto e falo pro chat GPT, olha, pega esse PDF aqui, contraponha todos os pontos e aí eu vou replicando tudo. E eu vou praticando pela réplica do chat GPT, corrigindo ele. Eu basicamente estou dando aula pro chat GPT.
Aí eu fiz a mesma coisa com o conto do Laço de Família da Clarice Lispector, porque aí eu vou identificando as lacunas que eu posso achar na hora da aula, antecipadamente com o chat GPT e já corrijo. Aí eu passo a anotação a limpo aqui e na aula é só sucesso. A gente tem que saber usar, pessoal, as ferramentas para auxiliar o processo de aprendizado de vocês e do professor também. O que não dá é para copiar do chat GPT o Ctrl+C, Ctrl+V. Gostou, Carlos? Top tendências de como usar o chat GPT, gente. Eu usava o DeepSeek antes, só que achei meio paia porque ele distorcia as informações que eu colocava. E o chat GPT eu tô em nem, então... Muito bem, podemos continuar? Vamos lá. Organização por contraposição. Essa estrutura apresenta argumentos opostos ou contrapostos para explorar um tema, destacando diferenças, conflitos ou pontos de vista divergentes. É uma estratégia argumentativa que busca enriquecer a discussão ao contrastar ideias, mas mantendo o foco na defesa da tese apresentada na introdução. Gente, isso aqui não é muito adequado para a redação do Enem. O ponto é, eu estou mostrando para vocês que existe, mas não recomendo o uso, certo? Porque você só tem 30 linhas, não vai ter espaço de desenvolver uma contraposição naquele momento, tá? E sim, gente, o DeepSeek é muito bom, mas ele ainda precisa de muito upgrade, de muita atualização, para poder ser uma ferramenta de inteligência artificial que ajude e não atrapalhe, porque ele passa muitas informações erradas. Certo? Então, bora lá para exemplo. Embora o registro civil seja um direito fundamental e indispensável para a garantia da cidadania no Brasil, milhões de pessoas ainda vivem sem essa documentação básica, o que exclui de direitos essenciais como saúde, educação e assistência social. Por outro lado, iniciativas governamentais como campanhas de mutirão de registro tardio têm buscado mitigar esse problema, promovendo a regularização de invisibilizados. No entanto, a persistência dessa situação revela falhas estruturais, como a falta de acesso a cartórios em áreas remotas e a desinformação e gratuidade do registro civil. Dessa forma, enquanto avanços pontuais são registrados, a ausência de políticas públicas mais abrangentes e contínuas impede a superação definitiva desse cenário, exigindo soluções que ampliem o alcance do registro civil e garantam sua universalização. Gente, esse parágrafo não se decide. Percebam, ele começa falando de um ponto, aí traz, por outro lado, mas no entanto é assim, porém é assado. Ele não vai dar um posicionamento claro, não é adequado para o texto que vocês vão produzir, que é o caso da redação do Enem. Por que ele não é adequado? Porque, primeiro, você só tem 30 linhas. Segundo, se você faz isso, ninguém sabe o que você acha, certo? Terceiro, não é produtivo. Nenhuma informação aqui está completa. Olha, é assim, mas também pode ser assado, mas também pode ser assim, desça do seu muro. Você está em cima do muro, olha que bonitinho o seu muro, desce de cima dele, gente, porque não dá para você ser quente e frio ao mesmo tempo. Já diria Katy Perry, you're hot and cold. Exatamente, texto feito por um twitteiro, porque primeiro vai ser cancelado pelo primeiro motivo, depois cancelado pelo terceiro, você também está cancelado, aí você já fala, dane-se, vou falar mais nada não, pronto. Não façam isso, tá? Tô sendo atacada e não tô entendendo. Se entendesse, você não seria atacada. Coisa linda. Gente, vejam só, agora eu vou mostrar para vocês a organização por adição de ideias, que é uma forma de estruturar e apresentar argumentos que se complementam progressivamente. Nesse caso, eu tive que trazer o D1 e o D2 juntos, porque senão não vai dar para vocês entenderem o que a gente fala por organização por adição de ideias, certo? Definindo previamente o que você vai abordar. Sopa. Gente, por favor, coloquem nomes normais no Discord. É muito estranho chamar vocês de Kit Kat, de sopa. Eu me sinto jantando, porque eu tô jantando. Então, por favor, ou pelo menos fala assim, professora, Maria Joaquina aqui.
Oi, Bibi! Decidiu aparecer pra aula, né? Que coisa bonita. Só falta a Mariana. Então, veja o seguinte, gente. Nesse ponto aqui, vocês precisam entender que para uma argumentação clara, eu tenho que já saber inicialmente o que eu vou tratar. Segundo ponto, para o desenvolvimento... Eu me recuso a dar aula, se vocês fizerem isso, eu saio da sala. Eu saio da ligação. Eu saio da ligação. Meu Jesus. Fiote do terceirão. Todos são os alimentos. Vocês são inacreditáveis. Vamos ao exemplo. Feijão com arroz ou não. A manipulação do comportamento dos usuários na internet por meio do controle de dados representa uma das maiores preocupações da era digital. Primeiramente, algoritmos sofisticados são utilizados por empresas para analisar e prever padrões de consumo, ajustando o conteúdo exibido de forma a influenciar escolhas e hábitos. Além disso, plataformas digitais como redes sociais e serviços de streaming utilizam essas informações para criar bolhas de conteúdo que restringem o acesso, meu Deus, a pontos de vista divergentes e reforçam crenças já existentes. Ademais, a falta de transparência no uso de dados pessoais agrava o problema, uma vez que os usuários, em grande parte, desconhecem como suas informações são coletadas, armazenadas e comercializadas. Outro aspecto preocupante dessa manipulação é o impacto social e político provocado pelo controle de dados na internet. Inicialmente, a personalização de anúncios e conteúdos pode ser utilizada para influenciar decisões de grande escala, como em campanhas eleitorais, comprometendo a imparcialidade democrática. Também é importante ressaltar que o controle excessivo das informações facilita a disseminação de fake news, já que notícias tendenciosas são estrategicamente promovidas para grupos específicos. Por fim, o uso indiscriminado de dados compromete a privacidade individual, expondo os usuários a práticas invasivas, muitas vezes antiéticas. Essa situação evidencia a urgência de medidas que garantam maior transparência e proteção no ambiente digital. Gente, percebam que aqui eu não completei uma ideia, é tudo acrescentando a ideia anterior. Eu estou colocando muitos argumentos em uma situação que eu não vou ter espaço para desenvolver tudo isso. Então, vira uma sopa de letrinhas, literalmente. Sim, Mariane, isso acontece muito. Por quê? A Hannah Arendt, gente, ela vivenciou um contexto de Segunda Guerra que tratava da literatura europeia quando ela foi trazida aos Estados Unidos, porque ela era original da Europa, em um cenário que a produção era voltada a combater a ideia de um totalitarismo. Os recursos literários da Hannah Arendt e do George Orwell, principalmente, são dois autores que escreveram essas obras que todo mundo conhece, foi quando eles moraram nos Estados Unidos. Inclusive, há vestígios de que eles eram aí, tinham conhecimento da CIA ou do FBI, se não me falha a memória. E eles faziam isso em uma espécie de propaganda anticomunista contra a União Soviética. Se vocês pegarem a Revolução dos Bichos, vão ver que tem um retrato muito similar a uma ideia de um totalitarismo que pode ser comparado à União Soviética. É porque, assim, né, não é o ideal fazer um texto com essa organização, que não conseguem. Sopa, vamos entrar no meu curso de redação? Segura aqui a minha mão e vamos. É por isso, gente, é aquela coisa. A única obra do George Orwell que eu realmente gosto é 1984. De resto, porque 1984 é uma coisa que faz eles criticarem, eles tentam criticar o comunismo e acaba virando uma crítica sobre o capitalismo. Revolução dos Bichos é um retrato muito caricato, estereotipado de uma ideia do que é comunismo. Eu acho que é o mais exposto assim, eu acho que ele é mais evidente do que 1984. E aí eu não acho tão interessante. A Admirável Mundo Novo é a elite, mas da literatura contemporânea, o meu livro de distopia favorito é Saboroso Cadáver, gente. Saboroso Cadáver é outra coisa. João, eu acho que o niilismo
sinceramente, eu não vejo como o niilismo poderia entrar bem em qualquer eixo temático do Enem. Eu acho que é uma ideia muito boa para a FUVEST, VUNESP e Unicamp. Porque é algo mais introspectivo e subjetivo. Eu estou tratando muito do niilismo quando eu faço as minhas aulas sobre Hamlet. Todo slide sobre Hamlet aborda a questão do niilismo. Bibi, sai daqui. E leva essa tua utopia de Thomas More daqui também. Vai embora. Então, assim, se você consegue articular bem no teu texto, de uma maneira que mostra, por exemplo, como isso traz um cenário pessimista em relação à sociedade, ou que coloca a sociedade no ponto de fazer algo, de ter uma resposta reativa, pensando já no negativo, pode ser que faça mais sentido, mas acho uma escolha um pouco arriscada. Pronto, então tudo bem. Faz sentido. Você aprendeu mesmo química pelo Minecraft? Que massa. E aí, pessoal, nós temos a argumentação, a organização por trajetória histórica. Professora, mas a alusão histórica você já não explicou? É diferente. Gente, vejam só. Muita atenção aqui. Por quê? Quando eu faço uma alusão histórica, eu pego um momento da história e compartilho com outro. E comparo, perdão, não compartilho, eu comparo com outro. Quando eu argumento em uma trajetória histórica, eu apresento esse ponto no passado em que aconteceu um fato histórico e mostro como ele se replica até o presente, estabelecendo uma trajetória histórica. São coisas diferentes, tá? Vejam só. Em primeiro lugar, faz-se necessário mencionar o período da Idade Média na Europa, em que doentes mentais eram vistos como seres demoníacos, já que naquela época não havia estudos acerca dessa temática e, consequentemente, ideias absurdas eram disseminadas como verdades. É perceptível, então, que exista uma raiz histórica para o estigma atual vivenciado por pessoas que têm transtornos mentais, ocasionando um intenso preconceito e exclusão. Outro sim, não se pode esquecer que, graças aos fatos supercitados, tais indivíduos recebem rótulos mentirosos, como, por exemplo, o estereótipo de que todos que possuem problemas psicológicos são incapazes de manter relacionamentos saudáveis, ou seja, não conseguem interagir com outros seres humanos de forma plena. Fica claro que as doenças mentais são tratadas de forma equivocada, ferindo a dignidade de toda a população. Percebam, vou destacar aqui o tópico FESAL, que eu fiz um paralelo. Trouxe o período da Idade Média e até o momento atual, certo? Mostrando como esse é um cenário que continua acontecendo na sociedade em todas as instâncias. Dúvidas sobre essa? E aí, gente, chegamos ao final da nossa aula, certo? Para quem quiser acompanhar aí as minhas redes sociais, eu, Clara Araújo e Prof. Clare, no Insta e no Twitter, certo? Sim, deixa eu mostrar o e-book para vocês. Opa, recomendo essa se, por exemplo, você tivesse um conhecimento mais sólido da argumentação e pudesse desenvolver a partir disso aí. Acho que é interessante inicialmente você tentar dominar a argumentação por causa e consequência, que são os que têm tendência a dar mais certo, tá bem? Olha, gente, meu site como ficou bonito. Fui eu que fiz. Com o Canva, mas foi eu que fiz. Então, João, a questão é praticar. Você tem que praticar bastante. No curso que eu dou as aulas,
A última aula do mês é sempre para deixar para o pessoal fazer o simulado. Então, é 1h30 para fazer a redação. Acabou, é ali. Certo, gente? Aqui, ó. Aqui vocês conseguem adquirir o e-book. Aqui, ó. Garanto o seu, vai levar vocês para o site de finalizar. E olha o feedback da Linda aqui, ó. Da Lindinha. Porque ela corrige redação comigo. Inclusive, eu estou com vagas abertas para o mês de junho, certo? Quem quiser ir contratar os serviços de correção, é só entrar em contato. Pronto, aí chegou aqui, coloca os dados, coloca na parte paga. Eu não vou preencher isso, não. Mas pagou agora. Tem a parte de colocar o cupom de desconto em algum lugar aqui, gente. Não sei onde é, mas tem. Certo? Então, fica aí à vontade para quem quiser. Certo? Gente, ficou dúvida a respeito da aula?